Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Inclinando nossas cabeças, oremos ao Senhor, Deus de toda bondade e grande misericórdia. Em tua casa temos o privilégio de nos encontrarmos neste momento. E a tua presença, Senhor Deus, enche este lugar. A nossa gratidão, ó Pai, porque podemos interceder pelos bairros de Ipanema e Leblon. A nossa gratidão, ó Pai, porque levantamos as nossas vozes e, como seres humanos imperfeitos, podemos, ó Deus, meditar, orar, louvar, interceder. Tudo isso num contexto em que a maior parte dos nossos semelhantes ou não te conhecem e por isso não te buscam, ou te conhecem e te rejeitam. Senhor Deus, sê propício a nós que somos pecadores e fracos, aumentando a nossa força de oração, permitindo, ó Pai, que o principado desse lugar seja expulso, para que as pessoas que aqui venham, não somente a este templo, mas a este hotel, sejam tocados pela tua mão poderosa. Purifica esse espaço, lugar da tua habitação. Purifica nossos corações, templo do Espírito Santo, permitindo-nos, ó Deus, honrar o teu nome com dignidade, em espírito e em verdade. Em o nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo, que em ti confia. Compadece de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Em silêncio confessemos a Deus as nossas faltas e recebamos o seu perdão. Sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e purifica-me dos meus pecados. Santo Pai, que esta oração esteja em cada coração aqui e que tua mão poderosa e bondosa de fato vá até o íntimo de nosso ser e a começar por cada um de nós, estendendo-se para toda a igreja. Comece o processo, ó Deus, de purificação, para que sejamos aceitos diante de ti. Em o nome de Jesus. Amém. De pé, irmãos, ouçamos a promessa de perdão. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Amém. Assentados, ouçamos o perdão de pé. Procedamos à leitura do Santo Evangelho.
como lavagem de copos, jarros e vasos de metal e camas. Interpelaram os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, Então dispensar de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus por vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada fora do homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai do homem é o que contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhe disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre e sai por lugar escuso. E assim considerou ele puros todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, A avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Oremos. Nosso Deus, nesta manhã, vos suplicamos a unção do teu Santo Espírito. Derrama sobre nós para que possamos não somente compreender estas palavras, mas também para que possamos vivê-la em nossos corações. Fazei com que sempre possamos proclamar estas verdades todos os dias e assim, testemunhando do teu amor, possamos alcançar a todos, para que juntos possamos louvar e benzer o teu santo nome eternamente. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. Uma breve meditação que nos traz esse texto é justamente a certeza de que, por mais que nós venhamos a sofrer muitas coisas, dentre elas a perseguição, nós não podemos nos contaminar com isso, porque não é as coisas que chegam até nós que vão fazer com que nós sejamos impuros, mas aquilo que nós transmitimos, aquilo que nós passamos adiante. E nós notamos que muitas vezes nós temos aprendido que as coisas que chegam até nós devem ser imediatamente devolvidas. Nós aprendemos com a sociedade que vivemos que nós não devemos guardar nada, muito pelo contrário, nós devemos desabafar, nós devemos repelir, nós devemos expor e pagar na mesma moeda. E que o texto nos traz, e que o Cristo nos traz nesta manhã, é justamente o contrário. Enquanto nós recebemos quaisquer forma de perseguição ou insulto e não revidamos, nós não estamos nos contaminando. E por mais loucura que isso possa parecer, quando nós não nos contaminamos, nós permanecemos puros diante do Senhor. Mas quando nós revidamos, quando nós absorvemos aquilo e justamente colocamos para fora da mesma forma, isso é o que nos contamina. E se nós percebermos, isso vira um ciclo, e nós vamos, como
coisas à sua volta, era muito pertinente, afinal todos eles faziam parte de uma tradição e deviam seguir, como nós também fazemos parte de uma tradição, a tradição cristã, e seguimos muitas coisas fruto desta tradição e da nossa crença. Mas o que o Cristo ensina é que, embora haja a tradição, nós devemos observar para que ela não seja superior ao próprio mandamento, ao próprio reino de Deus. E quando os discípulos interpelam Jesus a respeito do que havia ocorrido, os fariseus interpelam Jesus também, ele responde que a tradição passou por cima da verdadeira pureza e que os homens estavam observando mais a tradição do que o que era realmente necessário, que era a pureza de coração. E muitas vezes nós nos percebemos assim. Nós damos muito valor àquelas coisas que nós mesmos construímos, mas não damos valor àquilo que o Senhor construiu em nós, que é justamente essa pureza de espírito, de saber como lidar com essas situações. Observamos então no final do Evangelho que Jesus deixa bem claro que nós não devemos nos deixar ser contaminados por aquilo que nos chega até nós. Isso é muito simples. Simplesmente nós devemos observar que aquilo que chega até nós deve ser filtrado, deve ser absorvido e deve ser refletido e meditado para que não saia da mesma forma. Nós temos inúmeros exemplos de que devemos reagir com brandura, com doçura, com bondade, aqueles que nos perseguem, aqueles que nos insultam, que muitas vezes trazem palavras desagradáveis. Mas é muito difícil quando principalmente isso se torna uma coisa constante, quando nós vemos as mesmas pessoas agindo da mesma forma e nós vamos cada vez mais nos rendendo, a nossa paciência vai cada vez mais acabando e nós começamos a absorver aquelas palavras da sociedade como paciência tem limite ou o pavio já está curto demais. Com certeza a paciência tem limite, com certeza o pavio uma hora acaba, isso é verdade. Mas nós não podemos nos contaminar por isso. E Jesus mesmo dá exemplos claros, todo o Evangelho, de que a sua paciência teve limite e de que o seu pavio muitas vezes acabou e ele respondeu de uma forma mais dura, mas toda a forma que Jesus usou para repreender, para reagir, ainda assim foi com amor e para ensinar. Tanto é que nós tiramos ensinamentos das repreensões de Jesus para com os fariseus. Muitas vezes nós nos vemos cercados deste tipo de atitudes. Pela tradição, não agimos conforme o Senhor quer, agimos conforme os homens querem. E isso faz com que mantenhamos uma certa relação de hipocrisia entre nós, onde nós não agimos como deveríamos agir, fingimos que não estamos sendo insultados ou perseguidos e assim continuamos tocando a tradição, quando na verdade nós estamos cada vez mais nos contaminando. Que nós possamos entender sempre, com essa pregação do Evangelho, com este texto bem simples, o que vem de fora não contamina, mas o que sai do homem de dentro contamina. E a parábola é justamente isso: os alimentos entram e saem, mas o que você guarda no seu coração, você vai acabar falando. A boca fala do que está cheio o coração. E se o seu coração está cheio de coisas contaminadas e você não consegue trabalhar isso dentro de você com a sabedoria do alto para que não saia da mesma forma, você já está contaminado. Vamos aprender nesta manhã com essas belíssimas palavras do Senhor que nós vamos passar muitas vezes por momentos em que vamos ser tentados a reagir da mesma forma e a fazer com que saia de nós palavras das mesmas formas que elas chegaram. Mas o que vai nos contaminar, o que vai deteriorar o nosso espírito, o nosso coração, é justamente aquilo que nós vamos falar, que nós vamos ofender, nós vamos destruir e não construir. Não podemos agir de maneira nenhuma igual àqueles que fazem isso. Por isso vamos meditar cada dia se nós não estamos nos contaminando ao pronunciar palavras que não constroem, a não levar uma palavra que seja edificante. E em segundo lugar, vamos observar para que as nossas atitudes não fiquem
assim cada vez mais engessadas, ou seja, cada vez mais vinculadas a uma tradição simples que nós mesmos criamos, e não vamos dar espaço ao amor de Deus descrito aqui. Deixo o final, versículo de 18 a 23. Assim vós também, se não entendeis, não compreendeis que tudo que vem de fora entra no homem e não pode contaminar? Versículo 20. O que sai do homem, isto é o que contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Não vamos permitir que o nosso coração esteja contaminado. Por isso vamos pedir ao Senhor, nosso Deus, que sempre derrame sobre nós as suas misericórdias, para que estejamos constantemente nos redimindo, pedindo perdão, solicitando a Ele, pela sua graça e misericórdia, que sejamos purificados. Quando alguns se achegarem até nós com palavras duras que nos desagradem, por mais que nossa paciência esteja no finalzinho ou já não exista mais, não vamos permitir que essas palavras que chegam até nós saiam da mesma forma. E aí sim nós vamos cada vez mais num processo contínuo, purificando o nosso coração e também purificando a todos aqueles que nos servem. Vamos inclinar nossas cabeças nessa hora e vamos orar. Acabamos de estudar um breve texto do teu Santo Livro nesta hora. Suplicamos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, que coloques em nossos corações a vontade de constantemente estarmos purificando a nossa vida. Que não permitamos que aquilo que chega até nós nos afete de tal forma que fiquemos impuros por agir da mesma forma. Que todas as vezes que nos virmos em situações em que sejamos convidados a revidar, que possamos revidar sim, mas da maneira correta, que é justamente aquela que não contamina, que as palavras que saírem dos nossos lábios possam edificar e assim purificar justamente aquelas pessoas que impuras estão por causa do que saiu da boca, do que saiu do coração delas. Por isso suplicamos mais uma vez ao Pai nesta manhã. Derrama sempre sobre nós o teu Espírito de paz, de sabedoria, de brandura, de pureza. E que entendamos que nós devemos sempre usar as nossas atitudes e as nossas palavras para a proclamação do Santo Evangelho, o Evangelho do Reino, a boa nova da salvação. Te oramos, Cristo nosso Senhor. Amém. Convidamos nossa irmã Cleia para que proceda à direção da antífona. Vamos continuar agora, louvando a nosso Deus com a leitura do antifonal que se encontra em Salmos 119, de 97 a 105. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, é hoje e
será sempre por todos os séculos. Amém. Momento de intercessão em que temos o privilégio de podermos orar uns pelos outros. Quero convidar os que desejarem a unção, a bênção e a palavra intercessória que esteja aqui à frente. Os demais irmãos poderão se assentar. O texto que nos inspira está na Epístola aos Hebreus, capítulo 3, verso 6. Mas Cristo é fiel como filho e dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém. O Deus de infinita misericórdia esteja sobre a tua vida, abençoando o teu corpo, teu espírito e a tua alma, abençoando todos os teus caminhos. Que o Senhor esteja te sustentando onde quer que vás. Seja o Deus de grande misericórdia, aquele que conforta o teu coração nos dias em que a angústia se aproximar de ti. Seja o Senhor Deus aquele que alegre o teu coração nos dias em que a paz e a harmonia do Senhor estiver abundante em tua vida. Que a tua vida seja um espelho da vontade do coração de Deus Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Deus de infinita bondade, sustenta a tua vida com a tua mão poderosa. E onde quer que ela vá, a tua paz se faça. Onde quer que ela esteja, o teu coração prepondere e que nenhum mal lhe atinja, que as enfermidades sejam expulsas do seu corpo, para que ela possa continuar a servir o teu santo nome e honrar o nome de Jesus. Que o teu Espírito sobre ela habite e nela faça morada. Em o nome de Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. Convido os irmãos aqui de pé, façamos a saudação da paz. Vocês foram escolhidos de acordo com o propósito de Deus, o Pai, e pelo Espírito de Deus vocês foram feitos um povo dedicado a Ele, a fim de obedecerem a Jesus Cristo e ficarem purificados pelo seu sangue. Que vocês tenham mais e mais a graça e a paz de Deus. Afaste-se do mal e faça o bem. Procure a paz e faça tudo para alcançá-la. Enquanto cantamos Shalom Adonai, estendamos a nossa mão em direção ao nosso irmão, desejando a ele que a paz do Senhor seja realidade na vida dele. Deus te abençoe.
pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo com eles, andando, pulando e agradecendo a Deus. Cancioneiro 49, enquanto recolhemos as ofertas. Adoração
breves anúncios à igreja. Esse mês, um mês muito grato ao pastor da igreja, é o mês de aniversário do Marcelinho, Marcelo Froza Schlinkert Bossuat Ferreira. Isso não é nome, isso é ONU. Tem aqui alemão, tem português, tem francês e tem italiano junto. Ele estará fazendo aniversário dia 13, nosso neto, filho do Marcelo. Dia 14, nossa irmã Gilda. Dia 16, eu. Dia 17, Ana Emília. Dia 21, Catarina. Dia 23, Catarina, esposa do Murilo. Dia 23, Mônica Vilar Martins, mãe do nosso reverendo Rafael. Dia 27, nossa irmãzinha Alice. Peço à igreja que ore por todos, para que Deus a todos abençoe. É provável que tenhamos uma festinha em Itaipava para o Marcelinho. Que dia ficou marcado? Ainda não temos o dia certo. E a igreja está convidada. Nós vamos tentar fazer uma caravana até Itaipava. E vamos levar todo mundo, que for possível, não é? Para nos alegrarmos. As células de estudo e oração continuam. Nós estamos nos reunindo nas residências e esse domingo à noite nós estaremos então divulgando o lugar onde estaremos reunidos. Vou tentar entrar em contato com algumas irmãs para à noite poder informar vocês. O curso do discipulado, continua às 17 horas e de hoje às 17 horas estaremos aqui reunidos. E também às 17 horas teremos reunião do Conselho da Igreja. Orem pela nossa igreja, para que Deus abençoe ricamente. Orem para que o Conselho tome as decisões corretas e sábias que o momento atual merece. Que Deus abençoe a todos. Até a noite, para alguns que aqui estarão, os que não estiverem, até domingo que vem. Que Deus os abençoe.